Olá pessoal, eu sou Tatiana e esse é o 13º vídeo da playlist Construção de Casa Popular Passo a Passo. Nesse vídeo eu vou falar sobre as instalações de esgoto sanitário. Como deve ser feita as instalações, vou ensinar a dimensionar as tubulações de esgoto, vou explicar onde e como são colocadas as tubulações, quais são necessárias, onde deve ser colocado sifão, caixa de gordura, caixa de passagem. Vou falar um pouquinho sobre o esgoto pluviométrico também. Então, só assistir o vídeo até o final, clicar em gostei para mim, ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Inscreva-se, porque você não paga nada por isso e recebe conteúdo de qualidade para aprimorar seus conhecimentos. Siga também o Instagram, @ela-na-obra, e bora conferir esse vídeo. Então, a NBR 8160 é a que dita as normas do Sistema Predial de Esgoto Sanitário. Ela que vai determinar todas as diretrizes de como deverá ser feita a coleta do esgoto e a condução deles a um rumo apropriado, sendo uma rede pública coletora de esgoto ou sendo um sistema particular. E nesse caso é utilizado o conjunto de fossa séptica e sumidouro. No nosso caso, se trata de um sistema coletivo, onde as redes coletoras são assentadas nas ruas da cidade e o esgoto das residências são encaminhados para um local para o tratamento e posterior lançamento a um curso de água. Então, cada casa vai ter sua própria instalação de esgoto. E o cálculo dessa cobrança do esgoto de cada casa é feito a partir do consumo de água. Eu vou falar agora, gente, algumas nomenclaturas dessas tubulações, como é essa divisão desses ramais. Então, eu vou dar uma pincelada aqui na teoria para vocês conseguirem compreender melhor a prática. Então, o esgoto sanitário é dividido entre o esgoto primário e o esgoto secundário. O primário é todo o esgoto que está em contato com os gases provenientes do coletor público ou fossa séptica, ou seja, é toda a tubulação após a caixa sifonada até a ligação do coletor público. E o esgoto secundário, então, é a tubulação que não está em contato com esses gases provenientes do coletor público ou da fossa. Então, eles têm início nos aparelhos de utilização e fim nas caixas sifonadas. Então, eu peguei essa figura aí, que acho que é um resumo bem completo para poder nomear aí essas tubulações, o que está ligado em quê, mostrar aí o passo a passo do esgoto primário e secundário. Primeiramente, como vocês podem perceber, existe aí uma tubulação de coleta de esgoto e uma tubulação de ventilação. É justamente porque a NBR exige que haja um subsistema de coleta nas tubulações e um subsistema de ventilação, porque é essa ventilação que vai garantir a pressão necessária para que os gases do esgoto não retornem pelos aparelhos sanitários. Nesse subsistema de coleta, nós temos o ramal de descarga, que é a tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários, né, como lavatório, vaso sanitário, ou seja, é uma tubulação secundária de esgoto. Ou se o vaso sanitário tiver aí com um contato direto com a tubulação que liga ao coletor público, que é o caso mais comum hoje, né, que são os vasos sanitários autossifonados, será uma tubulação primária de esgoto, né? E temos também o ramal de esgoto, que é a tubulação destinada a receber os efluentes dos ramais de descarga, a partir aí das caixas sifonadas, que é esse ralo aí, entre aspas, que fica no meio aí do banheiro. Então, esse ramal de esgoto é uma tubulação primária de esgoto. E temos, agora no subsistema de ventilação, o ramal de ventilação, que é a tubulação que liga a coluna de ventilação, que eu já expliquei, né, qual a função dela. E como vocês podem ver na imagem, tem o tubo de queda também, que é o tubo que coleta todos esses ramais de esgoto, levando para baixo, né, quando é no caso de prédios, para continuar a coletar dos outros apartamentos. Essa imagem aí em corte dá para ver melhor. Em azul tem a tubulação que sai do vaso sanitário, né, que liga diretamente ao tubo de queda. Então, é uma tubulação primária de esgoto, no caso desse vaso.
que é autossifonado. E em azul também o ramal de esgoto, que também é tubulação primária, que está ligada à caixa sifonada, onde recebe o esgoto do ramal de descarga, e juntamente com os efluentes do vaso sanitário, são ligados ao tubo de queda. Então, já falando aí sobre esse tubo de queda, é essa tubulação aí vertical existente nas edificações de 2 ou mais pavimentos, que vai receber aí esses efluentes dos ramais de esgoto. Então, em casas térreas, essa tubulação é ligada diretamente à caixa de inspeção, tá? Não tem esse tubo de queda aí, não. E só lembrando que ele não deve ter diâmetro inferior ao da maior tubulação a ele ligada. Normalmente, é o ramal da bacia sanitária, que possui diâmetro de 100 milímetros. Então, nesses casos, ele não deve ser menor que 100 milímetros. E a tubulação em verde é o ramal de ventilação e a coluna de ventilação, tá? O ramal de ventilação faz a ligação entre o ramal de esgoto e a coluna de ventilação, que por sua vez encaminha os gases do esgoto para a atmosfera. Se a casa for térrea, deve ter pelo menos um tubo de ventilação de 100 milímetros. Exigência aí da NBR. E essa coluna deve ficar 30 centímetros acima da cobertura. Então, no caso de 2 pavimentos, essa coluna tem que continuar passando na parede até atingir aí 30 centímetros acima da cobertura. Bom, como eu falei aí, a caixa sifonada é quem recebe os efluentes do ramal de descarga e transfere para o ramal de esgoto. Então, como é que funciona essa caixa sifonada? Como vocês podem ver aí na foto, ela é uma caixa de forma cilíndrica e provida de um desconector. O que são desconectores? Olha aqui os exemplos. Bacia sifonada, caixa sifonada, ralo sifonado, o próprio sifão, todos eles são desconectores. São as peças aí que impedem a passagem de gases de esgoto inseto para o ambiente. Todas elas têm uma camada líquida chamada de fecho hídrico, que é esse fecho que faz aí a vedação para que não retorne os gases. Então, esses aparelhos aí que possuem um desconector como parte integrante da sua estrutura dispensam a utilização de dispositivos externos, que foi o que eu mostrei, né? Quando eu mostrei o vaso sifonado, que ele já fez, né, a ligação direto para o ramal de esgoto. O ralo sifonado também já faz essa função de impedir a passagem dos gases. E só lembrando, a altura do fecho hídrico mínimo que a NBR exige é de 50 milímetros, tá? 5 centímetros aí para um sifão e para uma caixa sifonada. E todo aparelho sanitário deve ser protegido por um desconector. Inclusive, no caso aí de sifões, tem o jeito certo de posicionar para fazer esse fecho hídrico de 5 centímetros, que é do tipo P, do tipo S, do tipo garrafa. E o mais comum, que é o sifão do tipo U. Enfim, mas todos têm que seguir aí essa recomendação normativa. Voltando aí à nossa caixa sifonada, a função dela é receber os efluentes, né, do conjunto de aparelhos, o ramal de descarga, que chega pelas tubulações, e também as águas que chegam pelo piso através da grelha. Então, nessa imagem aí mostra o fecho hídrico, que é necessário para não voltar os gases, mas isso não exclui a necessidade da coluna de ventilação ligada ao ramal de esgoto, porque é ela quem vai fazer igualar a pressão de dentro da caixa sifonada com a pressão atmosférica e evitar o fenômeno de sucção, porque se esse fecho hídrico, né, sofrer a sucção, ele perde sua função de barreira. Bom, de maneira resumida, já mostrei tudo como funciona aí o esgoto do banheiro. Mas e o esgoto proveniente da cozinha, da pia da cozinha? Como funciona aí essa tubulação e para onde que é levado esse esgoto? A pia da cozinha, assim como as outras pias também, os tanques, né, precisam também de um sifão para os gases não retornarem. E esse sifão da cozinha, ele será ligado a uma tubulação que vai levar o esgoto da cozinha para uma caixa de gordura. Porque, como o próprio nome já diz, essa caixa vai possibilitar a retenção da gordura para depois, né, o proprietário da casa fazer a remoção dela. Também é uma exigência da NBR
para que as tubulações de esgoto não sejam danificadas e entupidas com a gordura proveniente da pia. Elas podem ser de concreto, alvenaria, plástico. Hoje essas caixas de plástico já estão mais modernas, elas vêm com um cestinho, né, que retém a gordura e facilita para a retirada, porque esse cestinho é removível, então você descarta a gordura e volta com o cestinho. Já as mais antigas, você tem que fazer essa remoção da gordura mecanicamente para desobstruir a caixa. E para qualquer uma delas, o prazo de manutenção é de 6 em 6 meses. Mas assim, acho que até um ano é tranquilo. Só não pode deixar passar muitos anos, que começa a juntar bicho, causar mau cheiro. Quem acompanhou meu último vídeo postado sabe bem disso. Já fica aí a dica para quem quiser ver. Eu mostrei como que eu fiz a limpeza da caixa de gordura da minha casa, tá? Então já vou deixar aqui no vídeo para vocês clicarem. Então, o esgoto entra por uma tubulação menor. A parte mais densa, que é a parte da gordura, se concentra na parte de cima. E a parte líquida do esgoto, que fica embaixo, é conduzida pelo cano de saída. Gente, nunca limpe sua caixa de gordura colocando produtos para dissolver a gordura, como cal e outros produtos, tá? A caixa de gordura é feita para você remover a gordura e jogar no lixo, tá? Não para dissolver a gordura, porque isso danifica a tubulação, causa entupimento e não é adequado. Bom, agora vamos falar sobre a última caixa aí, antes do esgoto ser conduzido para a rede coletora, que é a caixa de inspeção. A caixa de inspeção recolhe todo o esgoto do banheiro, das pias, dos tanques e o esgoto que foi filtrado pela caixa de gordura também. Então, essa caixa, ela serve para fazer a inspeção, né, como o próprio nome já diz, a limpeza, a desobstrução das tubulações, para mudança de direção também das tubulações ou declividade. E assim como a caixa de gordura, ela pode ser de concreto, alvenaria ou plástico. A tampa dela deve ficar visível e nivelada ao piso. A NBR estipula algumas regrinhas para garantir a acessibilidade aos elementos do sistema. Então, a distância entre duas caixas não deve ser superior a 25 metros. A distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. E o comprimento mínimo dos trechos entre qualquer um desses itens aqui, ó, ramais de descarga de esgoto, de bacias sanitárias, caixas de gordura e caixas sifonadas, medidos entre os mesmos e o dispositivo de inspeção, não devem ser superiores a 10 metros. E em prédio com mais de 2 pavimentos, as caixas de inspeção não devem ser instaladas a menos de 2 metros de distância dos tubos de queda que contribuem para elas. Então essa imagem ilustra mais ou menos esses distanciamentos mínimos aí da caixa de inspeção. Então, praticamente expliquei tudo aí, a parte teórica das instalações de esgoto residencial. Mas e a água da chuva? Para onde que ela vai? Qual a tubulação? Então, a água da chuva é completamente separada da tubulação de esgoto, tá? Elas não podem se misturar de maneira nenhuma, porque a água da chuva ela é escoada para a boca de lobo da rua e ela vai diretamente para o rio, tá? E o esgoto não, o esgoto passa pelo tratamento de esgoto. Então a água da chuva cai pelo telhado, é recebido aí pelas calhas, é conduzido pelo tubo de queda, que percorre uma tubulação horizontal para ser despejado no meio-fio e cair na boca de lobo. Ou essa tubulação pode ser ligada diretamente na rede pluvial. As águas de piscina também são recolhidas por essa tubulação, tá, de água de chuva, e encaminhada, seja diretamente por uma tubulação ou seja pela boca de lobo, para a rede pluvial. Bom, agora que vocês já estão expert aí na teoria, vamos para a prática. Então, vou mostrar agora todo o passo a passo da instalação de esgoto durante aí as fases da construção da casa e vou mostrando aí como é feito o dimensionamento de cada tubo. Foi aberto aí um buraco por baixo das vigas baldrames, que é onde vai passar a tubulação levando o esgoto, né? Que é chamada de coletor predial, que é essa tubulação que conecta o sistema particular ao coletor público. Quem já tem uma noção dos tamanhos do cano já deve ter percebido que esse é um cano de 100 milímetros. Mas vou explicar como a gente chegou nessa dimensão de 100 milímetros.
Para chegar nesse dimensionamento do coletor predial, a gente tem que começar lá do ramal de descarga. Então, bora lá. Então, começamos aí pelo dimensionamento das tubulações do banheiro, ramal de descarga. Então, tem um cano descendo aí da pia que liga ao ralo, tá, do banheiro, que termina lá no ralo do chuveiro, que na verdade é uma caixa sifonada com ralo. O esgoto ele funciona por gravidade. Então, o posicionamento das tubulações e das peças sanitárias devem ser colocadas de modo a garantir essa declividade. Então, como vocês podem ver aqui na norma, eles recomendam as seguintes declividades mínimas: 2% para tubulações com diâmetro igual ou inferior a 75 milímetros. Então, esses todos aí que vocês estão vendo aí no banheiro, tem que ter 2% de declividade. E 1% para tubulações iguais ou superior a 100 milímetros. Então, as tubulações de saída do vaso sanitário e do coletor predial, que foi a que vocês viram aí no início, tem que ter 1% de declividade. Outro detalhe aqui que fala também é com relação às mudanças de direção nos trechos horizontais, que devem ser feitas com peças de 45 graus. Então, usar aí joelho de 90 para fazer a mudança de direção na horizontal não é aconselhável, tá? O ideal é utilizar peças de 45 graus. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, é um joelho de 90, o bombeiro já tinha comprado, colocado as peças, enfim. Nossa dura vida de engenheiro. Você piscou, fizeram coisa errada na obra. Mas enfim, por ser uma tubulação muito pequena e os tubos estão dimensionados todos corretamente, não é comum ter algum problema de escoamento por conta disso não. Os bombeiros hidráulicos acabam utilizando muito o joelho de 90 aí nas tubulações de esgoto para essas casas simples, porque não tem muito problema de perda de pressão, né? Mas não é indicado, então fica de olho para o seu bombeiro não cometer esse erro. Então, toda essa tubulação aí que eu mostrei, que é o ramal de descarga, como vocês já viram na parte teórica, o diâmetro dela não pode ser menor que 40 milímetros. Mas vamos calcular aí qual será o diâmetro ideal com base na tabela 3, disponível pela NBR, que mostra o número de unidades Hunter de contribuição de cada aparelho sanitário. Essas unidades Hunter de contribuição, o HC, é só aí a termos de cálculo mesmo, tá, gente? E qual o diâmetro mínimo dos ramais de descarga do aparelho em questão. Então, no caso nosso aqui, que é o lavatório, então é 40, o diâmetro mínimo, e o chuveiro, que também é 40. Então, nosso ramal de descarga aí, que é essa tubulação, vai ter aí a dimensão mínima mesmo de 40 milímetros. Bom, agora vamos determinar a dimensão do ramal de esgoto, que é esse tubo aí que sai da caixa sifonada. Então, para isso também vamos seguir aí a tabela 5 da NBR, que determina aí para a gente qual é o diâmetro mínimo com base no número máximo de unidades Hunter de contribuição dos aparelhos aí que tem no banheiro. A tabela anterior, que é a tabela 3, mostra que para o lavatório de residência, a quantidade de UHC correspondente é 1 e para o chuveiro é 2. Então, nós temos o total de 3 UHC. Dessa forma, conforme a tabela, vamos usar a dimensão mínima de 40 milímetros também. E lembrando que o vaso sanitário ele é dimensionado separadamente. Como vocês podem ver, a tubulação recomendada para ele, pela tabela 3, é de 100 milímetros e é essa que foi usada porque é uma tubulação separada só para o vaso. Para dimensionar o tubo de queda, é só calcular o somatório de UHC e dos ramais de esgoto que se conectam a cada tubo de queda por pavimento. No nosso caso, só tem um pavimento, então é só calcular o prolongamento aí de tubulação que sai do vaso sanitário até chegar na caixa de inspeção. Como mostra aí a tabela 6 da NBR, para um prédio de até 3 pavimentos, você vai olhar esse lado aqui da tabela. Então, você soma os números de UHC, que no nosso caso dá 9 UHC, que é 3 daquele somatório do ramal de esgoto, do lavatório e chuveiro, e mais 6 do vaso sanitário. Então, dá 9, que equivale a uma tubulação de diâmetro de 50 milímetros. Porém, o tubo de queda não pode ser menor do que a maior tubulação ligada a ele,
que no caso é a do vaso sanitário de 100 milímetros. Então, a tubulação vai ser de 100 milímetros também. E no caso, como vocês podem ver o vídeo, está até separado. O ramal de esgoto já cai diretamente na caixa de inspeção. Só fez aí a ligação com a tubulação do tanque da área de serviço. É o ralo também aí, sinfonado, que fica na área de serviço. E a tubulação do vaso também cai diretamente na caixa de inspeção. Porém, em prédios é mais comum ligar o ramal de esgoto ao ramal de descarga do vaso sanitário para cair em um só tubo de queda. Bom, agora vamos à dimensão do tubo de ventilação, né, que é mais conhecido na obra como tubo de suspiro, que infelizmente não vai dar para mostrar para vocês aí, porque está embutido aí dentro da parede, né, já tinha finalizado aí a parede, mas vou mostrar qual dimensão que ficou. Pra gente, como é só um tubo de ventilação, o dimensionamento é bem simples, mas no caso de prédio, tem que dimensionar cada ramal de ventilação, depois a coluna inteira de ventilação e chegar aí ao resultado, tá? Então, como mostra a tabela 8 aí da NBR, está dividida em grupos de aparelhos sem bacias sanitárias e com bacias sanitárias. No nosso caso, como eu mostrei, é sem bacias sanitárias porque a tubulação está separada. Então, até 12, o número de Hunter de contribuição, o diâmetro da ventilação vai ser de 40 milímetros. Não precisa nem fazer a conta de novo, né, gente? Que eu já fiz. Foi 3. Se o ramal de descarga do vaso sanitário tivesse junto com essa tubulação do ramal de esgoto, aí, nesse caso, seria 50 milímetros, tá? Mas o nosso foi 40. E lembrando que passa 30 centímetros depois da altura da casa. Aí essa parte do banheiro toda e até a caixa de inspeção a gente dimensionou toda. Mas aí também entra o ramal de esgoto da área de serviço, da cozinha. Não vou mostrar o passo a passo de como é feito o dimensionamento, porque eu já expliquei para vocês. É a mesma coisa. Vocês vão vir aqui nessa tabela 3, olhar aqui, ó. O tanque de lavar roupas é 40 milímetros, é a tubulação. E a máquina de lavar roupas aqui, ó, 50 milímetros a tubulação, é a que vai ser utilizada. E para o ramal de esgoto, né, ou seja, a tubulação que vai ligar esses dois aparelhos aqui até a caixa de inspeção, é só a gente olhar o número Hunter de contribuição. Nesse caso aqui do tanque é 3 e da máquina de lavar roupas é 3, dá um somatório de 6. A gente vem aqui nessa tabela 5. E no somatório de 6, o diâmetro mínimo é de 50 milímetros. Então, aí a tubulação do ramal de esgoto da área de serviço até a caixa de inspeção foi de 50 milímetros. E a cozinha, a mesma coisa. A gente olha aqui a pia de cozinha, a tubulação mínima é de 50 milímetros. Se tiver aí um ramal de esgoto da cozinha, né, mais de uma tubulação, você vai fazer também o somatório, tá? Por exemplo, se tiver uma máquina de lavar louças, você acrescenta o 2 mais 3 de UHC e faz o somatório para o diâmetro de ramal de esgoto. No caso nosso, é só a pia da cozinha, então só uma tubulação de 50 milímetros, ligando até a caixa de gordura, tá? Antes da caixa de inspeção, nesse caso, como vocês podem ver aí, tem a caixa de gordura. Já falando aí em caixa de gordura, essa foi a caixa de gordura aí colocada na casa, é de plástico. É uma caixa de gordura simples, padrão, tá? Volume de 18 litros. No caso de uma pia de cozinha que vai atender a um número maior de pessoas, tem que calcular o volume da caixa para saber se vai atender a um número de pessoas, tá? Que é essa formulazinha que eu escrevi aí, sendo V o volume da caixa e N o número de pessoas servidas pela cozinha. E para a caixa de inspeção, 60 centímetros o menor lado, ou se for cilíndrica, o diâmetro interno mínimo 60 centímetros. E para prédios, essas dimensões devem ser aumentadas para 80 por 80 ou 1 metro por 1 metro. De maneira geral, a profundidade máxima não pode ser superior a 1 metro de altura. Então, enfim, voltamos ao início aí, que é esse cano de coleta de todo o esgoto da residência, que é o coletor predial. E ele é dimensionado utilizando aí a tabela 7 da NBR, que é o número máximo de UHC em função das declividades mínimas. Então, 0,5% não pode ser utilizado para diâmetros de 100 e 150 milímetros. Então, vamos ter que olhar 1% de declividade. Então,
para 1% de declividade, o número máximo de UHC tem que ser 180. E o nosso é bem menos que isso. Então, podemos usar o diâmetro de 100 milímetros, que foi o utilizado. Para finalizar, então, só ficou faltando aí o condutor vertical e horizontal da água pluvial, que vai levar a água recebida pela calha dos telhados e conduzir essa água debaixo aí do piso até a boca de lobo. Não vai dar para vocês verem aí, porque foi passado por dentro essa tubulação, por dentro, e desceu aí, foi feito um pilar falso para cobrir e passado aí embaixo do piso. Mas a dimensão do tubo utilizada foi de 100 milímetros e o cálculo desse condutor eu ensinei como é feito no episódio 11 da nossa playlist, na parte de telhado, tá? Então, vou deixar aqui o link para vocês irem lá conferir. Então, esse vídeo ficou bem longo, mas se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Deixa seu comentário e até o próximo vídeo.